Vamos à resolução dessa questão. Lembrando a você que o objeto do conhecimento dessa questão é porcentagem e exatamente a última parte do nosso capítulo de porcentagem que trata dos problemas de misturas, em que você tem uma mistura com dois componentes, não é? Ele dá a concentração de um dos componentes inicialmente, dá o total da mistura. É evidente que a concentração do outro componente é o complementar da taxa da primeira concentração em relação a 100%. Aí vem uma fase intermediária, onde é acrescentado ou retirado um dos componentes, fazendo com que na etapa final, aquele componente que é acrescentado ou retirado tenha evidentemente a sua concentração aumentada ou diminuída, e a sua quantidade também, ora é aumentada, ora é diminuída, a um passo que o outro componente, na etapa final, varia, muda a concentração, mas não muda a quantidade. E o grande segredo da resolução dessa questão é sabendo que a quantidade inicial e a quantidade final do componente, que nem é acrescentado nem é retirado na fase intermediária, essas duas quantidades são iguais. Nesse problema, nós temos uma mistura em que os dois componentes são a polpa do tomate e a água presente no tomate. E ele diz que o total da mistura é 1 kg. Se o total é 1 kg, vamos botar em gramas, 1000 gramas. E na fase intermediária, o tomate é submetido a um processo de desidratação que retira apenas água. Se o componente que tem sua quantidade retirada ou acrescentada na fase intermediária, no caso é retirada, é a água, o outro componente é a polpa. Então, chamando a quantidade de polpa inicial de P, nós temos que quantidade de polpa inicialmente? Se a concentração inicial da água é 80%, da polpa é 20%. Então, a quantidade de polpa vai ser a concentração da polpa vezes o total da mistura, que é 1000. Na fase intermediária, ele retira o quê? X gramas de água, que ele está chamando no texto de H2O. Então, o total da mistura na fase final vai ser os 1000 gramas inicialmente existentes menos os X gramas que foram retirados na fase intermediária. E com essa retirada de água, a concentração da água nesse total, na fase final, passa a ser 20%, o que faz com que a concentração final da polpa seja 80%, e o total de polpa, 80% de 1000 menos X. Ora, como na fase intermediária você retirou apenas água, não é? A concentração da polpa se altera, passa de 20% para 80%, mas a quantidade de polpa no início e no final são iguais. Consequentemente, 20%, vamos escrever a taxa na forma fracionária, 20 sobre 100 de 1000 é igual a 80 sobre 100, 80% de 1000 menos X. Multiplicando os dois membros por 100, dividindo os dois membros por 20, 20 por 20 dá 1, 80 por 20 dá 4, ficamos com 1000 é igual, eliminando o parêntese, 4000 menos 4x. Consequentemente, 4x é igual a 3000, x é igual a 750. 750 é o quê? Gramas. Agora, esses 750 gramas, que é o valor de x, o que é o x? É a quantidade em gramas de água retirada. Então, se você tinha inicialmente 1000 gramas de tomate,
Na fase intermediária, retira 750 gramas. A quantidade final de tomate, que é a mistura de água e polpa, é exatamente 250 gramas. E o que ele nos pergunta é exatamente a massa de tomate em gramas. Será futuro, ou seja, na fase final, será de 250 gramas. Resposta, letra C. O que deve ter levado você a errar essa questão deve ter sido um pequeno equívoco, haja vista que nós fizemos muitas questões nesse estilo. Um abraço e um beijo.